Olá, irmãos e irmãs em Cristo. Venho aqui hoje gravar para vocês mais um vídeo do meu canal revelando as profecias da Bíblia. E no vídeo de hoje é pregação especial. O tema de hoje é o dilúvio e o fim do mundo. Antes de eu falar sobre este assunto, eu preciso da ajuda de vocês para se inscreverem no meu canal revelando as profecias da Bíblia. Deixe seu like, ative os sininhos de notificações para receberem o meu vídeo. Compartilhe com o maior número de pessoas que vocês puderem o conteúdo do meu canal. Preciso da ajuda de vocês. Vamos orar para fortalecer cada vez mais a nossa fé. Querido Deus e Pai, muito obrigado por este dia do Senhor, o sábado do Senhor, que começou ontem ao pôr do sol e que termina hoje ao pôr do sol. 24 horas de adoração e louvor. Por isso, meu Deus, fique comigo nesses minutos e segundos que o Senhor estará comigo. Faça-me de mim o seu servo, para que eu possa pregar a tua palavra e passar para todas as pessoas, nações e línguas. Tudo isso agradeço e peço em nome do meu Salvador Jesus Cristo. Amém. Vamos lá, povo de Deus. Vamos falar sobre Noé, que é o marinheiro da fé, que estava vivendo com uma população que era assassina, que amavam a si mesmos, não tinham lei para eles, vivia num tempo difícil, Noé. E Deus achou em Noé que ele tinha graça, que ele era ungido, que era certo, que era na direção de Deus para que salvasse aqueles que quisessem a salvação. Por isso que Deus escolheu Noé para formar a arca de Noé. Falou todas as medidas para Noé, e ele e sua mulher, e depois os seus filhos, né? Os 3 filhos de Noé, Cã, Sem e Jafé. E eles construíram a arca, que salvou apenas 8 pessoas. Ele, a sua mulher, seus 3 filhos e as mulheres de seus filhos. E ele foi encabeçado como um herói da fé. Aí está, em Hebreus capítulo 11, versos 1 a 13, heróis da fé. Não só ele, Abraão, Isaque, Jacó, Moisés, Josué e vários, né, que encabeçaram essa galeria. Vamos falar um pouco de Sete, que foi o último filho de Adão e Eva, que segundo na Bíblia não relata, né, que eles tiveram bastante filhos, mas na genealogia fala que eles tiveram bastante filhos. E por último, depois da morte de Caim, da morte de Abel, né, que Caim matou Abel, Sete veio para, como Abel era justo, né, que ofertou um cordeiro no momento que ele estava com seu irmão Caim fazendo sacrifícios para Deus, ele era um homem reto, digno. E Caim o matou. E no lugar de Abel, Deus concebeu para Adão e Eva o filho que chamava Sete. E ele andou retamente, andou com Deus. Ele guardou os mandamentos, que os mandamentos não é só no tempo de Moisés, escritos em 2 tábuas de pedra. Os mandamentos existem desde a criação, quando não tinha nenhuma pessoa no mundo. E os primeiros a saber dessas leis foram Adão e Eva. Enoque
Enoque, esse andou com Deus. Esse 365 anos ele viveu. E quando pegou uma certa idade, andou com Deus. E Deus o levou. Está vivo até hoje. Enoque está, ele, Moisés e Elias, que foram arrebatados. Enoque e Elias foram arrebatados vivos. E Moisés morreu e ressuscitou. E era o bisavô de Noé. Aí está. A era dos patriarcas, a linha do tempo do planeta Terra. Está que Adão viveu 930 anos e Enoque viveu 365 anos. E entre eles passaram-se 1000 anos. Aí está 987 ano mundi, né, que fala, né, que viveu Noé. Noé não, o Enoque. E está na eternidade. Está vivo. E vamos falar do patriarca que foi protagonista num mundo que era muito difícil de se viver, que era de como estamos vivendo no tempo de hoje, um mundo difícil, pessoas amantes de si mesma, pernicosas, que comandam a vida delas como que elas querem, que não tem lei para elas. É como se diz, eu faço mesmo e pronto, acabou. Sabe, não tem um juízo sobre ela, sobre ele. Não tem. Estamos vivendo parecido, muito parecido, como foi nos dias de Noé, que Deus achou ele um homem justo, retamente. Hebreus 11, versículo 7. Pela fé, Noé, tendo sido avisado por Deus a respeito das coisas que ainda não se viam, comoveu-se com temor, preparou uma arca para a salvação da sua casa, pela qual condenou o mundo e tornou-se herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Exatamente, foi o escolhido. Aí está a era dos patriarcas, linha do tempo do planeta Terra. Aí está, no ano 4000 é que começou. É porque falam que de Adão e Eva até Jesus passaram-se 4000 anos. Então tem que ser 4000 antes de Cristo. Depois veio aí Adão, que viveu mais tempo, né? Viveu do ano 3825. Depois veio Enoque, 3332 a 2967. E Noé, 2898 a 1948 antes de Cristo. São tempos próximos, não é exato. Aí está a linha do tempo numa árvore. Noé viveu 950 anos. Quer dizer, a turma naquela época vivia, as pessoas naquela época viviam mais tempo, né? E então, viveu de 1056 a 2898 Adão e Eva, e 2006 a 1948, porque o dilúvio aconteceu no ano 1656 e Noé tinha 600 anos. Aí a família de Noé. Enoque era o bisavô, uma família ótima, uma família boa, uma família que andou com Deus. Enoque, que está vivo até hoje,
Matusalém, que morreu, mas está esperando ressuscitar na volta de Jesus, que era o avô. Lameque, que era o pai de Noé, também está esperando a vinda do Salvador. E Noé. E quando Noé nasceu, Lameque fez uma promessa que esse era um regente, né, que iria acabar com o pecado naquele momento, né, com aquele povo que não se arrependia. E Matusalém significava o dia que acontecer o dilúvio, ele morrerá. E foi assim. No ano 1656 que aconteceu o dilúvio, Matusalém faleceu. Noé se destacou porque ele ouviu o chamado de Deus, ele creu na palavra de Deus, que quando recebeu o chamado, Deus falou com ele e ele creu, ele acreditou e agiu. E ele fez a arca, como Deus tinha o ordenado. No livro Patriarcas e Profetas, capítulos 8 e 9, o dilúvio e o pós-dilúvio. O primeiro, obediência inquestionável e sem precedentes. Ellen White destaca que a fé de Noé foi evidenciada por sua obediência imediata e completa a uma ordem divina que parecia totalmente ilógica e sem fundamento na experiência humana da época. Nunca havia chovido. A ação firme. Ele não duvidou, questionou ou hesitou, mas começou a construir um gigantesco barco em terra seca, longe do mar, confiando apenas na palavra de Deus. Confiança absoluta. Sua fé significava que ele confiava plenamente que Deus cumpriria a sua palavra, mesmo que isso desafiasse toda a lógica e a ciência do seu tempo. Número 2. Paciência e perseverança extraordinárias. A construção da arca levou muitos anos, possivelmente mais de um século. Durou 120 anos. Se um século tem 100 anos, passou de um século e foi mais 20 anos, durante os quais Noé e sua família enfrentaram ridículo e oposição. Muitas pessoas deram risada, falaram: Noé, você está louco? Para que isso? Não vai acontecer nada. É como nos dias de hoje. Muitos falam que Jesus não vai voltar. E dá risada na nossa cara das coisas que vão acontecer. Como eu relatei para várias pessoas sobre o decreto dominical que irá acontecer, jamais isso vai acontecer. Ninguém vai obedecer. Ninguém vai aceitar esse decreto. Se vai aceitar ou não, vai acontecer o decreto. É o evento que está marcado. É você ver as evidências. E as pessoas viam as evidências da arca sendo construída e elas, mesmo assim, riram da cara de Noé. Resistência à zombaria. Sua fé o sustentou diante do escárnio e da incredulidade das massas que viam sua obra como uma loucura. Foco inabalável. Ele manteve-se firme em sua missão, sem desanimar ou desistir, mesmo sem ver qualquer sinal iminente da inundação. É como se diz, Deus não falou para Noé o quanto iria demorar para construir a arca e quando começaria o dilúvio. Ele só apenas creu e fez.
O 3. Pregador da justiça e anunciador de um juízo iminente. A fé de Noé não era apenas passiva. Ela a tornou um mensageiro ativo de Deus por uma geração condenada. Voz de advertência. Enquanto construía a arca, ele pregava sobre o juízo vindouro e a necessidade de arrependimento, dando a todos a oportunidade de se voltarem para Deus. Testemunho contínuo. A própria arca servia como um sermão diário, uma demonstração visível da fé e da advertência de Noé. 4. Separação do mundo e integridade moral. Noé viveu em um tempo de extrema depravação, onde a violência e imoralidade dominavam. Sua fé o levou a se separar das práticas corruptas da sociedade. Condenação do mundo. Sua obediência e estilo de vida justo serviam como uma condenação silenciosa da impiedade ao seu redor. Integridade familiar. Sua fé se estendeu à sua família, protegendo-os da corrupção predominante e guiando-nos no caminho da retidão. Ele se protegeu porque as pessoas tentaram também a machucarem, né? Além de rir, tentaram também a agredir, mas não chegou a acontecer. Tentaram. E ele protegeu a sua família, os seus filhos, sua mulher e a esposa de seus filhos. 5. Retidão pela fé. Ellen White enfatiza que Noé achou graça aos olhos do Senhor e foi justo e perfeito em suas gerações. Gênesis capítulo 6, versos 8 a 9. Por causa de sua fé, não por mérito. Sua justiça não era por obras perfeitas, mas uma retidão concedida por Deus, por meio de sua fé e que se manifestava em sua obediência. Caráter transformado. Sua fé produziu uma transformação de caráter, que o distinguiu de seus contemporâneos. 6. Um modelo para os últimos dias. Assim como Enoque, Noé é visto por Ellen White como um tipo ou um símbolo para que os vivem nos últimos dias da história da Terra. Advertência final. A mensagem de Noé sobre o dilúvio é comparada à mensagem final de advertência sobre a segunda vinda de Cristo e o juízo que se aproxima. Exatamente. A advertência que teve no tempo de Noé é a advertência que existe hoje. Por isso que Jesus comparou. Isso vai acontecer, isso vai acontecer como nos dias de Noé. Quer dizer, que vai vir a segunda vinda dele, a segunda vinda de Jesus, será como nos dias de Noé, que a advertência está sendo pregada. Mensagem dos 3 anjos, as 3 mensagens angélicas, mensagem das profecias, está sendo pregado. Você crê ou não crê, mas está lá, está sendo pregado. Você acredita ou não? Então, quer dizer, é como os 120 anos de Noé. Estamos às portas para a segunda vinda de Cristo. Preparação em meio à incredulidade. A fé de Noé nos ensina a confiar na palavra de Deus e a nos preparar para os eventos futuros, mesmo quando o mundo ao nosso redor zomba e duvida. Exatamente, é o que está acontecendo. Aí está. Os 930 anos do ano mundi de Adão, 622 ano mundi de Enoque e 950 anos de Noé. 1000 anos. Dilúvio e o reinício do planeta Terra. Em Mateus capítulo 24, verso 37, Jesus relatou: "E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem."
exatamente igual. E o reset para quando Jesus vier vai parar. E o mundo vai parar. E Jesus vai buscar os seus filhos escolhidos. Os que estiverem mortos ressuscitarão, e os que estiverem vivos serão arrebatados juntos com os mortos ressuscitados até o céu, para viver a eternidade. Dilúvio e fim dos tempos, a linha profética. O tempo de Noé prefigura a era atual. Cristo nos diz que, como era no tempo de Noé, assim será nos dias que imediatamente precedem seu aparecimento nas nuvens do céu. A natureza humana em nossos dias, não influenciada pelo Espírito de Deus, é a mesma que na época de Noé. Exatamente, é igualzinha. Não tem diferença. No livro Things of the Times, dia 1º de abril de 1886. E como eram os dias de Noé? Como será que era? A poligamia fora longo introduzida, contrária às disposições divina dada ao princípio. O Senhor dera a Adão uma só esposa, mostrando sua ordem e tal respeito. Mas depois da queda do homem, preferiram seguir os seus próprios desejos pecaminosos. É ser pretensiosos, é a pessoa ser pretensiosos. Eu dirijo a minha vida, não quero lei nenhuma para mim. Eu quero viver do jeito que eu quero. E não é assim. E como resultado, o crime e a miséria aumentaram rapidamente. Nem a relação de casamento, nem os direitos de propriedade eram respeitados. Quem quer que cobiçasse as mulheres ou as posses de seu próximo tomava-as pelas força. É como se diz, era uma bagunça. É como nos dias de hoje, uma bagunça. Tem lugares que é uma bagunça. Tem lugares que as pessoas roubam as mulheres de outros, ou as mulheres roubam os maridos de outras mulheres. É, é o catam, tem relação com as mulheres dos outros, sabe? Adultera rapidamente, demais adultera. Então, quer dizer, tá uma bagunça o mundo. É a mesma coisa no tempo de Noé. Não acho diferente. O livro do Patriarcas e Profetas, na página 55. Dias de Noé. Existia a poligamia, fora logo introduzida. Promiscuidade, luxúria, sexo sem compromisso. E dias atuais. Quer dizer, boates, motéis, sites pornográficos, sites que está tendo agora aí para você deixar a sua casa, que você é casado ou casada, e entre nesse site e se relaciona com homens ou mulheres. Quer dizer, será que eu tô louco? Será que quem prega a verdade é louco? É retardado, desculpe da palavra? Eu acho que não. As pessoas que não querem aceitar o evangelho, que não querem aceitar a verdade, falam isso. Que até a pessoa é bruxo, porque está seguindo uma bruxa. Então, quer dizer, aonde nós vamos parar com essas afirmações? Eu não sei aonde a gente vai parar. Eu só tenho uma certeza de que vai acontecer a segunda vinda de Cristo. E quando as pessoas acordarem para esse acontecimento, será tarde. Procurava tão somente satisfazer os desejos de seu orgulhoso coração,
e folgavam em cenas de prazer e impiedade, não desejando conservar a Deus em seu conhecimento, logo vieram a negar sua existência. Patriarcas e Profetas, página 54. Gostavam de cenas de prazer e perversidade e se tornaram ateu. Exatamente, as pessoas que não aceitam a palavra de Deus, a sua lei e tudo que ele nos diz para que nos conduza à vida, se torna ateu, não se torna não cristão. Dias de Noé, aí está vendo assassinos que matavam as pessoas sem elas fazerem nada, que é a mesma coisa você está na rua, você está com uma faca ou com um revólver e fica atirando nas pessoas, era a mesma coisa. E dias atuais, filmes que tem as pessoas batendo uma na outra, adultos assistindo, né? E você vê crianças assistindo essas coisas, elas acham que aquilo ali é normal e que ela deve fazer a mesma coisa. Deleitavam-se na destruição da vida de animais. O uso da carne como alimento tornava-os ainda mais cruéis e sanguinolentos, até que vieram a considerar a vida humana com espantosa indiferença. Patriarcas e Profetas, página 55. Comiam carne, não valorizava a vida humana, violência. Valorizava nada. A pessoa que se convertia a isso, a se idolatrar, a acatar a idolatria, a, se a pessoa mata outra pessoa, vai pensar em, em lei, vai pensar nada, ela vai pensar só em porcaria. Aí, ó, dias atuais. Comiam carne e não valorizava a vida humana e violência. Quer dizer, várias pessoas só pensam em carnes. Como serão os dias que antecedem a segunda vinda de Cristo? Aí no livro Orientação da Criança, na página 287, fala: Foi-me apresentado Romanos capítulo 1, versos 18 a 32, como verdadeira descrição do mundo antes da segunda vinda de Cristo. Porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade, injustiça dos homens, que detém a verdade em injustiça, porquanto o que Deus se pode conhecer neles se manifeste porque Deus lo manifestou. Porque as suas coisas invisíveis desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se estendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. Aquele tempo, os dias de hoje só mudam o que tinha naquela época. Naquela época não tinham gays que, além de ser o que são, ainda saem como na parada gay e ficam procurando cutucar a fé cristã que os gays, eles pregam-se na cruz e ficam falando e genealogizam, não sei a palavra, mas assim, eles enfatizam como que Jesus tivesse morrido na cruz, que morreu na cruz, e ficam zombando da fé cristã na parada gay. Então, quer dizer, esse negócio aí de LGBT também, que está enfatizando hoje no mundo, ensinando crianças nas escolas a escolherem o que elas querem ser. É como se você tiver um filho na escola,
elas vão falar para as crianças: se você quiser ser mulher, você pode ser. Ou a mesma coisa da mulher, se você quiser ser homem, pode ser. Você que escolhe. Então, quer dizer, hoje, se você tiver filho, tome muito cuidado. Tome muito cuidado do que as escolas hoje estão ensinando. Você está na sua casa fazendo o serviço de casa, o marido está trabalhando e nem sabe o que está acontecendo na escola. E eles fazem a cabeça da criança para não contar nada, que fique ali, o que acontece na escola, fique ali. E não relatem em casa. Tomem muito cuidado. Porquanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, em seus discursos se dizem-se sábios, tornaram-se loucos, e mudaram a glória de Deus incorruptível em semelhança na imagem de homem corruptível, e de aves, de quadrúpedes, e de répteis, pelo que também Deus os entregou a concupiscências do seu coração, a imundícia, para desonrarem o seu corpo entre si. Pois mudaram a verdade de Deus em mentira, e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Pelo que Deus os abandonou às paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural, no contrário à natureza, e semelhantemente também os varões, deixando o uso natural da mulher, se inflamarem em sua sensualidade uns para com os outros, varão com varão, cometendo torpeza e recebendo em si mesmos e recompensas que convinham ao seu erro. Agora vamos lá. As mulheres hoje, as adolescentes, vamos focar só nas adolescentes agora. Eu ando na rua e vejo, e várias vezes pessoas também vê e criticam. As adolescentes hoje usam shorts que só cobrem as nádegas dela. Para não falar outra palavra aqui. Só cobrem as nádegas. E as pernas inteiras ficam mostrando. Não tem mais aqueles shorts que vai até quase ao joelho. A mente pecaminosa dos homens que não creem em Deus e creem só, desculpem, como é só, que creem só em sexo, que creem só em luxúria, eles pensam em sexo. Como se estivesse fazendo sexo com aquela adolescente. E não só as adolescentes, mulheres já adultas. Mulheres já que viveram já bastante tempo, já tem 30 anos, 40, também com essa fase de usar shortinho curto. Perderam o valor. As mulheres estão perdendo o valor de ser uma mulher cristã, andar retamente. Elas perderam essa identidade. Então, povo de Deus, as pessoas falam, mas você está sendo verdadeira demais. O que tem a ver a isso? É normal a mulher andar com shortinho curto. É tão natural. Natural. Se eu pegar uma pessoa falando isso, falando que é natural, eu dou uma pregação para ela falando da verdade.
Aonde se viu isso? Que isso é natural? Então as mulheres estão perdendo o valor, como os homens também. Os humanos estão perdendo o valor. E como eles não se importaram em ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a um sentimento perverso, para fazerem coisas que não convêm, estando cheios de toda iniquidade, prostituição, malícia, avareza, maldade, cheios de inveja, homicídio, contenda, engano, malignidade, sendo murmuradores, detratores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes ao pai e à mãe. Como estamos vendo hoje também isso, meu Deus do céu. Pai matando filho, filho matando pai, mãe matando filho, filho matando mãe, professores e professoras sendo maltratados nas escolas. O respeito que na minha época eu tinha para um professor e uma professora, que eu tinha pelos professores, o respeito. Hoje eu vejo maldade, vejo a criação de hoje, o mundo atual, sendo escarnecido por crianças desobedientes, crianças que estão com pensamento de assassinos quando crescerem. Que os pais, quando a escola chama os pais porque a criança aprontou, jamais ela fez isso. Meu filho não faz isso. Mas está ali, ela aprontou, ela causou aquela ação. Imagina, meu filho não faz isso. Vocês estão incriminando o meu filho. Quer dizer, passa a mão na cabeça do filho ainda. Desde repreender, de dar o castigo para ele quando chegar em suas casas, deixar ele de castigo como nós ficamos quando nós aprontávamos na escola. Hoje, passação de mão na cabeça. O que vai acontecer? Eu faço e os meus pais me protegem, então eu vou continuar fazendo. É um grande erro. Nécios, infiéis nos contratos, sem afeição natural, irreconciliáveis, sem misericórdia, os quais, conhecendo a justiça de Deus, que são dignos de morte e que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também consentem aos que as fazem. Estamos vivendo num tempo difícil. No livro Sing of the Times, abril de 1886, relata: o tempo de Noé prefigura a era atual. Cristo nos diz que, como era no tempo de Noé, assim será nos dias que imediatamente precedem seu aparecimento nas nuvens do céu. A natureza humana em nossos dias, não influenciadas pelo Espírito de Deus, é a mesma da época de Noé. E Satanás não está dormindo. Ele está tão ativo e vigilante agora como estava então. O povo é testado e a grande massa será encontrada ao lado do grande enganador, e será esmagada em rápida e irrecuperável destruição. Mas aqueles que prestem atenção aos avisos de Deus habitarão no lugar secreto do Altíssimo. Exatamente. Em Amós, capítulo 3, verso 7, certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem primeiro revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. Em Gênesis, capítulo 6, verso 3, então disse o Senhor: não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne, porém os seus dias serão 120 anos. Quer dizer, abreviou o tempo que as pessoas viveriam naquela época. Que você viu que Noé viveu 950 anos, Matusalém 950
960 anos, se não me engano, 49 anos, não tenho, preciso ver, mas viveu bastante. Adão viveu 900 e poucos tantos, e os anos foram abreviados. Aí está, a vida de Noé. Nasceu no ano 1056, ano mundi, e viveu até o ano 2898 a.C. Em 1536 tinha 480 anos, quando recebeu o chamado. E 100 anos depois, 120 anos depois, em 1656, teve o dilúvio e ficou 120 anos pregando. E as pessoas rindo da cara dele. Aí está a pregação de Noé e as pessoas falando: você está louco, isso não vai acontecer. É a mesma coisa hoje de você sair na rua pregando a palavra. Ao louco ali, ó. O mundo não é mais favorável hoje para o desenvolvimento do caráter cristão do que nos dias de Noé. Então a maldade foi tão difundida que Deus disse: destruirei da face da terra o homem que criei. Mas Noé achou graça aos olhos do Senhor. Noé era um homem justo e perfeito em suas gerações. E Noé andou com Deus. Sim, no meio da corrupção daquela era degenerada. Noé foi um prazer para o seu Criador. Testemunhos Seletos, volume 1, página 90. Quer dizer, é os tempos de hoje. Estamos vivendo num mundo pecaminoso, mas temos que achar graça aos olhos de Deus. Um grande milagre, que foram os animais, né? No dia do dilúvio, os animais foram conduzidos à arca. De novo a linha profética da vida de Noé e o último chamado. Sempre tem o último chamado. Sempre o último chamado aparece para converter os que estão perdidos. E no livro Manuscritos Realenses, volume 10, página 374, Noé fez seu último apelo final e advertência aos que rejeitaram a mensagem de Deus, com os olhos cheios de lágrimas. Quer dizer, a gente chora de ver o mundo desse jeito. E como o profeta Ezequiel também chorou quando viu a Arca da Aliança jogada dentro do Templo de Salomão. E os juízes da época, os que eram mandatários do reino de Judá, eles adorando a Baal, a Será, dentro do Templo de Salomão. E a Arca da Aliança, que era a principal tarefa que tinha ali para eles adorarem ali naquela arca, louvando o Criador, jogada ao relento, jogada às traças, dentro da casa de Deus. Deus sendo jogado dentro da sua própria casa. E Ezequiel chorou. E todos que verem essa maldade que está acontecendo no mundo choram. Com os lábios trêmulos e a voz suplicante, fez seu último apelo para que encontrassem segurança e refúgio na arca. Mas eles viraram as costas com raiva de Noé. Disseram que ele era tão egoísta a ponto de supor que apenas ele e sua família estavam certos, e todo o resto da grande população da terra estava errado. E eles disseram: ele é louco. Como está no mundo de hoje. Vocês são loucos. Você é bruxo. Depois disse o Senhor a Noé: entra tu e toda a sua casa na arca, porque tenho visto que és justo diante de mim nesta geração. Gênesis capítulo 7, verso 1. Houve um último aviso, e como haverá também o último aviso. Gênesis capítulo 7, versos 1 e 4. Disse o Senhor a Noé: entra tu e toda a tua casa na arca, porque passados ainda 7 dias farei chover sobre a terra.
Gênesis 7, verso 4. Porque passados 7 dias, ainda 7 dias, farei chover sobre toda a terra 40 dias e 40 noites, e desfarei de sobre as face da terra todas as substâncias que fiz. Mateus capítulo 24, versos 37 a 39. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento, até os dias que Noé entrou na arca. Então o perceberam, até que veio o dilúvio, e os levou a todos, assim como será também a vinda do Filho do Homem. Exatamente, será igual. 1656 Ano Mundi, dilúvio. Momento de escolha, dias atuais. Tempo de decisão. Quanto virdes todas essas coisas, sabei que ele está próximo às portas. Mateus capítulo 24, versos 3 e 33. Não se deve admitir que uma declaração do Senhor desfruta a outra, conquanto ninguém saiba o dia e a hora, ou a hora de sua vinda. Somos instruídos quanto à sua proximidade, e isto nos é exigido saber. Demais é nos ensinado que desatender a advertência ou recusar saber a proximidade do advento do Salvador, ser nós tão fatal como nos dias que viveram nos dias de Noé, e o não saber quando viria o dilúvio. Grande conflito na página 370. Como era a era dos patriarcas, linha do tempo do planeta Terra. Adão, Abel, Sete, Enoque e Noé. 1000 anos e 1000 anos. Só sei que de Adão até Abraão, 2000 anos. Então, povo de Deus, essa foi a pregação especial falando sobre Noé. Vamos orar para fortalecer a nossa fé. Querido Deus e Pai, muito obrigado por esses minutos e segundos que o Senhor estava comigo. Fez-se de mim o seu servo para trazer essa advertência final para todos os povos, nações e línguas. Tudo isso agradeço e peço em nome do meu Salvador Jesus Cristo. Amém. Então, povo de Deus, se inscrevam no meu canal Revelando as Profecias da Bíblia. Deixe seu like, ative os sininhos de notificações para receberem o meu vídeo e compartilhe com o maior número de pessoas que vocês puderem o conteúdo do meu canal. Preciso da ajuda de vocês. Um feliz sábado a todos e até o próximo vídeo. Tchau!